Fala investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Luiz na Bolsa. Hoje eu vou te ensinar a investir com menos de R$200. Uma observação muito importante, vai ser os melhores setores da B3, tá bom? Aprenda a investir de maneira correta, tá? Eu vou apresentar para vocês, alguns fatores sobre os setores de saneamento, o setor bancário, o setor elétrico, o setor de seguro e um setor que é muito importante, tá? Muitas pessoas até deixam de lado, mas é o setor de commodities, tá? Eu vou mostrar para vocês como funciona de uma maneira bem prática, os pontos positivos desses setores, tá? E algumas observações ali na conclusão, tá bom? Bem, fica até o final do vídeo, tá? Você com certeza vai aprender muito sobre esses setores, tá? E ao final tem um bônus. Qual é esse bônus? Eu vou falar sobre 10 ações, que são 2 ações de cada setor, que é ações que eu investiria, hoje. Vale lembrar um detalhe, tá? Tudo que for dito neste vídeo não é recomendação de investimento, tá? A gente não cobra nada para fazer o vídeo, e mais a gente gostaria do apoio de vocês, tá? Gostaria que vocês, por gentileza, curtissem o vídeo, tá? Ativassem o sininho para notificação e compartilhassem aí, para os amigos. Aproveita para seguir. Não esquece de deixar aquele like, tá bom? Meu nome é Paulo Flávio e vamos prosseguir com o vídeo, tá bom? O primeiro setor que a gente vai falar é o setor de saneamento. Mas todos os setores que a gente vai passar aqui para vocês tem uma coisa muito interessante. Pense, você precisa destes setores. Ou seja, para você investir em algo, é muito importante que aquele algo que você está investindo seja necessário para o maior número de pessoas. Concorda comigo? Bem, o setor de saneamento ele se encaixa nesse perfil de pensamento de investimento. O setor de saneamento é um setor que obviamente está em todo o país, e o primeiro ponto, a demanda crescente, necessidade de expansão, ou seja, a tendência sim de crescimento desse setor, ou seja, levar ainda para mais pessoas, para poder fechar ali todo aquele ciclo, 2, o segundo ponto, receita previsível e resistente a crises, ou seja, é um setor perene, tá? O terceiro ponto, contratos de longo prazo, ou seja, quando ali as concessões são concessões de longo prazo, de 20 anos, 30 anos e assim por diante, tá bom? O quarto ponto, possibilidade de privatização e abertura para investidores. Como assim? Ainda existem, aqui no país, alguns setores ou algumas empresas de saneamento que são estatais, tá? E há a possibilidade da privatização daqueles setores, ou seja, há uma probabilidade que aqueles setores sejam privatizados e a abertura de capital para mais investidores. O quinto ponto, dividendos atrativos. Massa, muito bacana. O sexto ponto, proteção contra a inflação. Como assim? Não entendi. Vou explicar para vocês. Bem, se há uma inflação no país, e esse tipo de modelo aqui é um modelo essencial, que é o setor de saneamento, a inflação vai incidir sobre a taxa, ou seja, todo mês vai chegar a conta de água ali para você, não vai? Água e esgoto, pronto. Aquela taxa da inflação vai incidir ali naquela conta, porque a empresa tem que lucrar em cima, ou seja, é protegido com a inflação porque é repassado para o consumidor, entendeu? Beleza? O sétimo ponto é o setor com baixa concorrência. Obviamente, não deixa nem o que falar. Obviamente é baixa concorrência mesmo, porque são concessões do Estado. Bem, saneamento. Uma conclusão bem rápida. O setor de saneamento é um setor altamente interessante para quem busca investimentos estáveis, beleza? Resilientes e com bom pagamento de dividendos. No entanto, é importante avaliar aspectos como endividamento, governança e riscos regulatórios antes de investir. Como toda ação, como todo investimento, é interessante que você analise o setor e a empresa antes de você começar a investir, beleza? Vamos aqui para o próximo setor. O próximo setor é o gigante da B3, tá? Um dos, mas digamos que seja um dos maiores, que é o setor bancário, tá? Primeiro ponto, setor de alta lucratividade e margens elevadas. Segundo ponto, resiliência em diferentes ciclos econômicos, ou seja, é um setor bastante resistente, beleza? Bastante, como eu posso falar, é um gigante mesmo, um setor que sempre consegue ali enfrentar crises de maneira grande, Terceiro ponto, pagamento de dividendos constantes. Tem um payout muito bacana, vários bancos têm um payout muito interessante, ou seja, pagam bons dividendos, tá? Um quarto ponto, forte presença e poder de mercado. Quando a gente fala setor bancário, ele tem um peso maior, tá? O quinto ponto, proteção contra a inflação e juros altos. Eu vou perguntar para vocês, quem é que mais ganha quando o juros está alto? É a gente cidadão, É o consumidor? Não, pelo contrário, é o setor bancário, porque vai emprestar dinheiro a uma taxa maior e vai ter um retorno maior. Ou seja, pense, a gente precisa do banco, Você precisa desse setor, beleza? Aí outra coisa,
proteção contra a inflação e juros altos, beleza. O sexto ponto, inovação e expansão digital. Bem, para a gente consumidor não é tão interessante, por quê? O que está acontecendo? Os bancos estão fechando várias agências, né? E está passando muito para o digital, porque a tecnologia avançou, né? E hoje a gente tem tudo na palma da mão, com celular, internet, computador, está tudo muito rápido e fácil pelo digital. Beleza? Não ficou muito interessante para o consumidor em alguns pontos. Por quê? Ficou mais prático para o cara poder mexer ali, verificar as coisas. Ficou interessante. Mas se a pessoa precisar de algo presencial, as agências diminuíram, né? Contudo, diminuiu o aluguel e a compra de imóveis, né? Para poder formar uma agência. Diminuiu também a contratação. Resumindo, ele está enxugando ali os seus gastos. Isso para o setor bancário, para a empresa em si, é excelente, porque ela vai investir ali numa plataforma digital que seja eficaz, né? Mas vai diminuir ali os seus custos a longo prazo, que seria de funcionários, móveis, toda uma logística para poder estar funcionando o banco físico, né? Passando assim para o digital, tornando aqueles gastos mais menores, por assim dizer. E o sétimo ponto aqui é o valuation, né, atrativo em alguns momentos. Como assim? Existem bancos, né, que estão com valuation muito baixo, o seu PL lá está muito baixo, o seu PVP está muito baixo, né? O seu PVP está muito baixo, então é muito interessante você verificar isso também. Existem bancos, né, empresas bancárias que estão ali com o seu PVP muito baixo. É interessante você analisar se vale a pena entrar nesse setor, nesse mercado, né, do setor bancário ali, em algumas ações, se sim ou não, aí fica a seu critério, tá? Vamos aqui passar para adiante, né? Bem, conclusão, o setor bancário brasileiro é um dos mais fortes da bolsa, oferecendo lucros sólidos, resiliência e ótimos dividendos. Isso é verdade, ótimos dividendos, tá? Em vários bancos hoje, né, várias ações pagam bons dividendos no setor bancário. No entanto, é importante ficar atento a riscos regulatórios, concorrência de fintechs e impacto de crises econômicas. Bem, as fintechs realmente, né, têm uma grande chance ali de bater de frente com os bancos. Mas nesse momento a gente tem vários bancos que estão ali em ascensão, continuam em ascensão, apesar das fintechs. Beleza? O que seriam fintechs? Seriam aquelas empresas que estão surgindo no digital, tá? São praticamente aqueles bancos digitais, etc. Que ainda assim entram na bolsa de valor com algum código. Beleza? Podem fazer algum IPO. Indo adiante, pense, mais uma vez, você precisa destes setores. Eu estou falando agora do setor elétrico, né? O primeiro ponto, receita previsível e resistente à crise. Poxa, todo mundo vai precisar de energia em casa. E hoje, né, é algo muito crucial você ter energia. A gente vive em novos tempos, né? Não é daqueles tempos antigos que você acenderia um lampião, uma vela, alguma coisa, né? Enfim. Segundo ponto, setor regulamentado e protegido. Terceiro ponto, dividendos consistentes e atrativos. Quarto ponto, proteção contra a inflação. Porque a mesma situação do saneamento. Quanto mais a inflação estiver maior, vai ser repassado para o consumidor. Quinto ponto, diversificação e oportunidade de crescimento. Aqui eu vou deixar uma ênfase, né? Botei até asterisco aqui, para me explicar para vocês como funciona o setor elétrico, né? O setor elétrico, ele em si é dividido em 3 fases. Quais são as 3 fases? O primeiro ponto é a geração. Como assim, Paulo? Me explica a geração. Bem, é como aquela energia é feita, é gerada, né? Quais são aqui as principais? Né? Seria ali a situação das eólicas, né? No caso a energia lá dos ventos, né? A energia eólica, né? Seria a energia solar, né? Fotovoltaica, ou seja, outra situação crucial também, né? Eólica, fotovoltaica, e tem aquelas usinas lá, as usinas que são as usinas hidroelétricas, né? Aquelas usinas gigantescas, tem a maior parte hoje da energia de distribuição desse tipo de energia, né? Das hidrelétricas, mas as outras estão tomando proporções gigantescas. Ou seja, existem outras também, através de biogás, etc. Né? Mas as relevantes são essas 3 que eu falei. Através da água, né? E através ali da luz solar. Ou seja, são fortes, né? E bastante crescimento. Ou seja, aí a geração. Ali é um dos tipos de setores, né? Divididos em 3 etapas. Setor elétrico dividido na geração. Beleza? A transmissão. Bem, essa foto aqui, né? Conforme está na imagem, vai aqui ilustrar muito bem o que é a transmissão. São aquelas torres gigantescas com aquelas linhas de transmissões, ou seja, a energia é gerada, elas têm que ser transmitidas através de algum canal, e esse canal é aquele fio de alta tensão, né? Então,
existe essa etapa também do setor elétrico, que é a etapa de transmissão. E existe a distribuição, que é quando a energia, né, através desses cabos chega num ponto X e é distribuído nas comunidades, nas regiões, beleza? Então tem o setor de geração, transmissão e distribuição, nessa ordem, tá bom? Existem empresas que tratam de um setor apenas. Existem empresas de transmissão, existem empresas só de geração e etc. E existem empresas que têm as três funções: geração, transmissão e distribuição. Aí você tem que verificar cada empresa para saber ali na sua essência como é que ela está operando, né? Se é nas três situações ou não. Aí uma é mais lucrativa que a outra. No meu ponto de vista aqui tem um retorno melhor seria a transmissão, porque depois que a torre estiver levantada e os cabos lá de alta tensão estiverem ok, vai só lucrar através da energia que está passando por ali, beleza? Isso é o meu ponto de vista. O item 6, incentivo à energia renovável e expansão do setor. Ou seja, o setor está em crescimento, beleza? E tá querendo mais. Toda vida, os eletrodomésticos, as coisas vai aumentando ali e você vai consumindo mais energia, ou seja, vai necessitar de mais, beleza? O 7º ponto é o valuation atraente e segurança no longo prazo, né? A mesma situação de concessões. Aqui são feitos acordos aqui, né, as concessões de 20 anos, 30 anos e assim vai, né? Enfim, é um setor gigantesco. Concluindo o setor aqui elétrico, né? O setor elétrico brasileiro combina segurança, previsibilidade e bons dividendos, sendo uma excelente opção para compor uma carteira defensiva e focada no longo prazo. Beleza? Indo adiante, a gente vai falar aqui do setor de seguro. Esse é grande, hein, pessoal? O setor de seguro é um setor gigantesco, tá? Que está crescendo de uma maneira exponencial. Bem, o primeiro ponto é a demanda crescente, né, e mercado em expansão. O segundo ponto é receita recorrente e fluxo de caixa estável. O terceiro ponto é resiliência em crises econômicas. Quarto ponto, baixo custo operacional e alta margem de lucro. O quinto ponto, investimentos financeiros e lucro com juros altos. Sexto ponto, bons pagadores de dividendos. E o 7º ponto é a expansão para o digital e novas oportunidades. Se você verificar, o setor de seguro é um setor muito importante, né, e muito gigante. Como assim? No setor de seguro, ele se aproveita de tudo. Se houver, por exemplo, na situação do carro, se houver uma colisão, ele vai atrás de quem colidiu, vai ser pago ali aquela taxa, vai ser pago ali a situação do seguro. Ou seja, é algo que você precisa constantemente, né? E infelizmente a gente vive num país que a segurança ela precisa ser melhorada, ampliada para poder dar ali mais credibilidade, etc. E mais gente ainda está fazendo ali seguros, né? Seja ele um seguro pequeno, né? Um seguro de um celular, por assim dizer, ou um seguro de um jatinho, um seguro de um navio, etc. Ou seja, tudo tem seguro hoje, né? Tudo tem seguro. Do celular que está na palma da sua mão até um iate, um avião de grande porte, etc. Né? Ou seja, tudo consegue colocar em um seguro. E o seguro ele tem um lucro muito grande. Se houver um lucro lá fixo, ou seja, as percas são pequenas, né? Um payout muito alto, porque não tem ali, como é que posso dizer para vocês? A retenção de caixa é muito alta, não tem interesse. Então, a intenção é distribuir caixa, né? Por isso que os setores de seguros, em uma média, né, geral, tem um payout muito interessante, tá? Fiquem de olho nesse setor e busquem ali algo que seja importante para vocês, para a carteira de vocês, tá? Lembrando que ao final desse vídeo vai ter ali uma carteira muito interessante, não é recomendação de investimento. Pense. Mais uma vez, setor de seguro, a gente vai concluir. O setor de seguro é uma excelente opção para investidores que buscam segurança, previsibilidade e bons dividendos. O crescimento do mercado e a resiliência desse setor fazem dele uma boa alternativa para compor uma carteira de longo prazo. E digo mais, uma carteira sólida, porque o setor de seguro é muito importante para a carteira de longo prazo. Beleza? E agora a gente vai entrar no setor, né, que é um setor ali que desses setores que eu falei anteriormente, setor bancário, setor de seguro, setor de saneamento, setor de energia, né, esse setor aqui é o setor que você tem que ter uma cautela a mais. Por quê? É o setor de commodity. Mas, Paulo, o que é o setor de commodity? Pense, é um setor de consumo. Como assim o setor de consumo? São grãos, né, é o que é extraído, o petróleo, o etanol, o minério de ferro, ou seja, é o que é extraído. E o Brasil tem uma frase que, né, que os estrangeiros gostam de dizer, que o Brasil é o celeiro do mundo. Né? No Brasil é uma terra gigantesca que onde você plantar vai nascer, de uma forma geral, onde você plantar vai nascer. Ou seja, é ótimo para produção. Né? É um gigante, o Brasil é um gigante mesmo no setor ali agrícola. Né? Beleza. Sabendo disso, a gente tem vários setores de commodities que cada um tem uma peculiaridade.
a gente vai estar aqui falando de uma maneira geral, tá, pessoal? Não é setor A ou B. E no final aqui eu vou mostrar aqui duas ações do setor ali que eu considero forte, beleza? Vamos aqui. Primeiro ponto, forte demanda global, exportações relevantes. Segundo ponto, proteção contra a inflação e desvalorização do real, né? Se for para fora é vendido lá em dólar, né? Ou seja, há uma proteção. Empresas com alta lucratividade e bons dividendos, tá? Quando realmente esse setor está na alta, ele paga bons dividendos, há um lucro muito bacana, né? E quarto ponto, crescimento com ciclos econômicos. Você tem que tomar cuidado com ciclos, tá? O setor de commodities ele tem algo muito, tem um asteriscozinho ali na observação, porque ele vive muito de altas e baixas. Dependendo do tipo de setor, ele vai estar exposto ao mercado interno e externo, né? Então você tem que tomar muito cuidado ali da exposição do setor de commodities, tá? Por isso que é bom a diversificação, beleza? Diversificação na carteira, o quinto ponto. E o sexto ponto, potencial de expansão e sustentabilidade, né? Dependendo do que seja o setor de commodities, qual área que você vai estar investindo ali, ele é muito amplo, né? Então ele tem muitas fontes ali para poder obter lucro, né? Passando um pouco adiante, vamos ver aqui uma conclusão desse setor, né? Investir no setor de commodities pode trazer excelentes retornos, especialmente em momentos de alta dos preços globais. Ou seja, se você tiver com alguma commodity em carteira que houve uma alta global, você vai ter um retorno muito bacana. Aí tem aquele asterisco que eu falei para vocês. No entanto, é um setor cíclico, tá, pessoal? Exigindo atenção ao timing de entrada e saída, se você quiser fazer ali um swing trade de entrada ou saída desse tipo de mercado, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês. Pense em diversificação ao longo do tempo e equilibre sua carteira em cada setor. Ou seja, divida ali de acordo com o que você acha mais interessante, né? No meu ponto de vista, ficava interessante você dividir 20% em cada, porque são 5 setores ali, você dividir ali sim 20% em cada. Eu estou falando isso na minha carteira, tá? Eu faria isso. Mas não recomendação, é o que eu faria. E indo adiante, como eu prometi para vocês, tá? Aqui está o filé mignon, tá? Volto a repetir, não é recomendação de investimento, eu estou diante de comprar qualquer ativo. Eu falei para vocês o que? Olha, eu vou mostrar ali uma carteira de investimento, tem 10 ativos aqui, tá? E o total dela deu 178,81, como eu prometi, abaixo de R$200. Se você pegar R$200 para investir, ainda vai faltar aqui aproximadamente 21 e pouquinho para você comprar alguma outra ação de algum outro setor, beleza? O primeiro setor que eu vou mostrar para vocês é o setor bancário. Eu vou apresentar duas ações para vocês. O primeiro é o Banco do Brasil, listado na B3 como BBAS3. Hoje está custando R$ 27,88, tá? Tá um valor interessante, tá? Ele está abaixo do seu PVP. O segundo item aqui, né? É um setor bancário também, que é o BMG B4, né? Está custando ali na bolsa R$ 3,79, né? É o banco BMG, tá? Ele lucra muito com os juros tão altos, com empréstimos, bom. O terceiro item aqui a gente vai passar já para o setor de seguros, é o BBSE3, né, custando ali R$ 39,81. Seria ali, do Banco do Brasil, né, o BB Seguridade, beleza? Tem um payout muito relevante. O quarto aqui é o Caixa Seguridade, CXSE3. Apesar de ser feito um IPO recentemente, né, porque a gente considera ali menos de 5 anos um IPO recente, né, está custando R$ 15,85, vem um payout muito bacana e está pagando ali trimestralmente, muito importante. Aí embaixo aqui a gente vai falar a Sanepar. A Sanepar é uma gigante, né, ela deixa aí algumas outras ações aí até, digamos que com inveja dela, porque Sanepar é uma gigante do mercado, né? Muito falada mesmo. Tá custando ali SAPR4, 5,47, tá bom? No setor de saneamento, a gente entra aqui no setor de saneamento, beleza? Mais em cima aqui no item 6, a gente tem CSMG3, custando R$ 24,00. Aqui quem é? Copasa, tá bom? Também no setor de saneamento. Paga bastante dividendos, tá? Mas essa carteira aqui tem um foco bacana em dividendos, tá? Mas, como eu volto a repetir, não é recomendação. Analise a empresa antes de colocar na sua carteira de investimento, tá? Isso é algo muito importante e crucial para você ter uma boa carteira de investimento. Não é porque eu estou falando aqui da ação X ou Y que você vai estar comprando. Primeiro você tem que fazer um levantamento se aquela ação é importante para você ou não, beleza? Mais abaixo a gente vai começar o setor elétrico, né? A gente está falando aqui embaixo da CEMIG, tá? CEMIG listado na bolsa como CEMIG 4, com valor de 10,98, tá bom? Esse tem 7 aqui. A CEMIG também é do setor elétrico, como eu falei, e pagou ultimamente bons dividendos, tá bom? Mais abaixo a gente está falando da ENGIE, tá? Custando ali R$ 37,77, listada como EG3 na bolsa de valor. Ela está com um preço muito interessante, tá bom? Você pode verificar lá com altas e baixas, né? Ela há pouco tempo estava custando R$ 47,00, então está com um preço, no meu ponto de vista, muito interessante para você analisar, tá? Fechando aqui o setor elétrico, CEMIG e ENGIE são duas gigantes, beleza?
Mais abaixo a gente vai falar de commodity. A gente vai falar de Klabin, né? Listado ali como KLBN4, tá? Custando R$ 3,90. Ah, do que faz a Klabin? Ela é do setor ali de celulose, tá bom? Ela é especificamente papel, né? E embalagens, tá bom? Ou seja, você, mas hoje é tudo mais digital, não vai ter papel. Poxa, mas a embalagem que tu bota, compra teu sapato, vai ter uma caixa. A embalagem que tu pede teu iFood, vai ter um saquinho lá. Ou seja, aquele setor, o setor de embalagem, setor de celulose não vai deixar de existir só porque o digital apareceu, tá? Existem várias outras coisas que também tá atrelado, né? E de uma forma ou de outra, a Klabin tem muitos anos, se eu não me engano, mais de 200 anos. Ou seja, é uma empresa gigantesca, tá? Que veio aí, passou por várias etapas de crises e resistiu muito bem, beleza? E mais embaixo a gente tem Goal 4, ou seja, Gerdau. 9,36, né? Goal 4 listado na Bolsa de Valor, como eu falei de Gerdau. Por que eu trouxe essa empresa? Né? Essa empresa é praticamente do setor de metalurgia, tá bom? E ela é uma empresa muito forte que está num preço muito interessante se você analisar lá, tá? Não é recomendação, mas está num preço muito interessante no meu ponto de vista. Vale a pena você analisar se ela se encaixa na sua carteira, tá? É uma empresa que está sofrendo muito pelo mercado externo, principalmente pela China, né? Porque a China distribuiu muito aço no mercado e a China deu um time ali na sua evolução de crescimento em estruturas, etc. Né, e produziu muito aço. Mas é uma empresa para você ficar ali em uma análise, né, a longo prazo. Bem, eu mostrei aqui para vocês 10 ações, que são 10 ações para você analisar, tá? Todas elas custando R$ 178,81, como eu prometi, abaixo de R$ 200 reais. Eu tenho 100% de certeza que se você analisar essas empresas, né, pode ali ter alguma que chame sua atenção, né? Vá lá no site Investidor 10 ou vá lá no site Status Invest, tá? São dois sites que a gente utiliza muito recorrente para poder estar fazendo ali as análises e verificar. Tem muitas informações importantes, tá? Mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho para notificações, segue a gente, compartilha para os amigos, né? Meu nome é Paulo Flávio e muito obrigado por ficar até o final do vídeo, tá bom? Se você quiser fazer parte do nosso grupo, basta deixar nos comentários. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.